pessoal, eu sou o professor Elton do canal Afinados com a Matemática. Nossa aula de hoje, vamos falar sobre fração, beleza pessoal? Vou deixar aqui nas descrições, tá? Uma aula falando sobre MMC e MDC, que vai ser muito importante para a nossa aula de fração. Para quem não sabe o que é isso, dá uma olhadinha no vídeo aqui embaixo, tá? E quem já sabe, segue com a gente aqui nesse vídeo. Deixa eu abrir nossa aula aqui. Então, vamos começar pela notação. Como é que é a notação de uma fração? É um número sobre outro número. Aonde o número de cima a gente vai chamar de numerador. E o número de baixo nós vamos chamar de denominador. Aqui eu botei notação, tá vendo? A sobre B. Então diz o quê? Que o A é o nosso numerador e o B é o nosso denominador. Frações com denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente vai chamar aqui de meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Um exemplo, botei um exemplo aqui para a gente ver aqui, ó. Exemplo, 5 sobre 2. A gente vai falar o quê? Que é 5 meios. 7, olha lá, ó, 7 sobre 5. Vamos falar o quê? 7 quintos. A gente tem aqui, ó, 3 sobre 4. A gente vai falar o quê? Que é 3 quartos, beleza? E a fração com denominadores acima de 11, falamos que são avos. Então, exemplo, se eu tenho uma fração, vou botar aqui do lado aqui, ó. Se eu tenho uma fração 2, deixa eu pegar minha borrachinha aqui, 2 sobre 13, beleza? Eu vou dizer que essa fração aqui é 2 13avos. Se eu tenho um número 5 sobre 19, vou falar que é o quê? 5 e 19 avos, beleza, pessoal? Simples assim. Professor, e quando for 10? Calma, filho. Vamos chegar até lá. Calma aí. Fica tranquilo. Quando for 10, a gente vai falar o quê? Que é décimo, centésimo ou milésimo. Se for 10, décimo. Se for 100, centésimos. Se for 1000, milésimos. Eu botei um exemplo aqui, ó. 1 sobre 10 é igual a quê? 1 décimo. 4 sobre 100 é igual a quê? 4 centésimos. E 2 sobre 1000 é a mesma coisa que 2 milésimos, beleza? E também vamos falar aqui também rapidinho sobre frações próprias. Frações próprias, a gente vai dizer que a fração ela é própria quando ela tem o numerador menor que o denominador. Então, vou botar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho 2 sobre 3, ela é uma fração própria. Se eu botar 4 sobre 7, também é uma fração própria, beleza? Quando ela se torna uma fração imprópria, quando ela tem o denominador menor que o numerador. Então, exemplo, se eu tenho aqui, ó, 3 sobre 2, isso é uma fração imprópria. Por quê? Meu denominador é menor que o numerador. Se eu pegar aqui, ó, 21 sobre 2, isso também é uma fração imprópria. Por quê? Porque o meu denominador é menor que o numerador, beleza? É simples assim. Se o numerador é maior que o denominador, eu tenho uma fração própria. Se eu tenho uma fração que o meu numerador é maior que o denominador, ou o meu denominador é menor que o numerador, eu vou dizer que o quê? A minha fração ela é imprópria, beleza, pessoal? Só isso, simples assim. Vamos passar para o próximo conceito aqui. Próximo conceito. Vamos falar sobre fração aparente, beleza? Quando a fração ela é aparente, primeiro, para ser aparente ela tem que ser imprópria. Ela tem que ter um numerador maior que o denominador. E quando ela é aparente, ela pode ser também quando ela for igual também. Se ela for, o numerador for igual ao denominador, ela também vai ser uma fração aparente. Exemplo, vou botar um exemplo aqui, ó. 3 sobre 3. Isso é uma fração aparente. Dá para a gente resolver essa fração. Vai ser o quê? Vai ser 1. Se eu pegar 20
sobre 4. Isso também é uma fração aparente. Imprópria, porque ela tem o numerador maior que o denominador, beleza? E aparente porque dá para a gente resolver essa questão aqui, ó. O resto vai dar zero. Então, ó, 20 dividido por 4 vai dar 5. Mais uma. Vou pegar aqui 100 sobre 25. Isso também é uma fração aparente, porque 100 dividir 25 por 100 vai dar resto zero. E porque ela é imprópria, beleza? Então, vamos lá. Se eu dividir 100 por 25, vai dar quanto? Vai dar 4. E resto zero. Então, fração aparente é toda fração que tem o denominador e o numerador iguais, ou eu tenho um numerador maior que o denominador. Beleza, pessoal? E quando a fração vai ser irredutível, gente? Ela vai ser irredutível quando tiver dois números primos entre si. Isso aí a gente aprendeu lá em MDC, beleza? Dá uma olhadinha na nossa aula de MDC que você vai ver o que é primos entre si, beleza? Então, quando o número é primos entre si, o número é irredutível. Vou botar aqui um exemplo. 13 sobre 6. 13 sobre 6 é irredutível. Por quê? Se você fizer o MDC entre 13 e 6, vai dar 1. Então, se é 1, eles são primos entre si, beleza? Outro exemplo, vou botar aqui, 7 sobre 3. São primos entre si. Outro número, vamos botar 19 sobre 2. Também são primos entre si. 22 sobre 3. Também são números primos entre si, beleza? Se fizer o MDC aqui entre os dois números, você vai ver que vai dar 1, beleza? Dando 1, os números são primos entre si. Sendo primos entre si, é irredutível. Não tem como a gente fazer a equação equivalente, que a gente vai ver logo depois, beleza? Então, ele vai ser uma fração irredutível, beleza? Então, vê aqui a nossa próxima aqui, nosso próximo slide. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que eu falei agora, fração equivalente. O que seria uma fração equivalente? Toda vez que a gente faz uma simplificação de uma fração, ela se torna uma fração equivalente. Por exemplo, se eu tenho uma fração 4 sobre 16. 4 sobre 16. Eu posso simplificar os dois números, ou dividir os dois números por 4. Então, eu vou dividir aqui em cima por 4. Ó. Vou dividir por 4. E embaixo também vou dividir por 4. Isso aqui vai ser igual a 4 dividido por 4 vai dar 1. Sobre 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, a minha fração equivalente vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 4. Beleza? Ou 1/4. Lembra que a gente viu lá no começo? Então, 1/4. Se eu pegar esse número aqui, ó, 4 sobre 16 e dividir, vai dar o mesmo valor que 1 sobre 4, que vai dar 0,25, beleza? Outra fração, outra forma de ter uma fração equivalente é assim, ó. Se eu tenho 3 meios, vou botar aqui 3 meios. 3 meios. Eu posso dizer que é a mesma coisa que 6 sobre 4, que é a mesma coisa que 12 sobre 8. Repara aqui, professor, você está aumentando. Então, a fração equivalente você pode diminuir ou pode aumentar, desde que você use o mesmo número que você multiplicou ou dividiu em cima e embaixo também. Por exemplo, no meu caso aqui, eu multipliquei por 2 em cima e multipliquei por 2 embaixo. Beleza? E aqui também, eu multipliquei por 2 em cima e multipliquei por 2 embaixo, para dar a nossa fração equivalente. Essa fração aqui dividida vai dar a mesma coisa que essa fração dividida e essa fração aqui. No caso aqui, vai dar 1,5. Aqui vai dar 1,5 e aqui também vai dar 1,5. Beleza? Simples assim. O número misto. O número misto é um pouquinho mais complicado, mas nada absurdo. Quando aparece um número para você assim, ó, vamos supor, aparece 3
e 1 meio. 3,5. O que significa isso aqui? Significa que eu tenho 3 partes inteiras mais meio. Professor, não entendi. Olha só. 3 partes inteiras. Quando que uma fração ela vai se tornar um número inteiro? Quando o nosso numerador vai ser igual ao denominador. Ele se torna um inteiro, beleza? Então, para mim achar o número que representa esse numerador aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esse aqui, ó, esse com esse, vou multiplicar, e depois eu vou somar o resultado com esse de cima aqui, ó, somei. Então, nossa fração aqui, antes de virar esse número misto, era uma fração normal. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Olha só, 7 sobre 2. Professor, como é que ele virou isso aqui? Ó? Olha só, por que a gente fala que ele é 3 inteiros e meio? Por quê? Olha só. Se eu pegar o 7, vamos fazer a nossa divisão normal aqui. Se eu pegar o meu 7 e dividir por 2, vai dar o quê? 3 vezes 2, 6. Então, vai ser por 3. Ó, 3 vezes 2, 6. Vou botar o 6 aqui embaixo e vou subtrair. Vai dar 1. 1 é o nosso resto, não tem como dividir por 2, beleza? Então, a nossa parte inteira, ó, a parte inteira vai ser isso aqui, ó, 3. Tá vendo aqui, ó? Olha o 3 aqui, ó. Quando a gente não consegue dividir isso aqui, a gente mantém a divisão. Seria o quê? 1 sobre 2 não é a mesma coisa que 1 dividido por 2, não é a mesma coisa? Então, aqui é o nosso resto, tá vendo? Dividido por 2. Então, eu fiz valer o quê? Que é 3 e meio, beleza? Conhecemos bastante coisa sobre fração hoje, fração mista, fração equivalente, fração imprópria, própria, beleza? Aprendemos a dar a nomenclatura e a notação da fração, beleza? Então, vamos parar aqui agora. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre operações com fração. Valeu, pessoal? Se você chegou até aqui, é porque gostou da nossa aula. Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, dá aquela força para o professor, que é muito importante. Para você não custa nada, mas para a gente tem um valor imenso. Valeu, pessoal? Até a próxima aula.